Tá. O professor Paulo Belli pode fechar a câmera também, que a câmera é aparecer na transmissão, na gravação. Deixei minha câmera, tá? Bom, vou só falar, Felipe, só vou falar uma palavrinha aqui de início, depois a palavra está contigo, tá? Tá bom, fica à vontade. Tá Eu então, vou tá bom. só fechar a câmera aqui, o microfone, para diminuir a banda. Tá, fica à vontade. Acho que tá dando conta o sistema. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Mas, pessoal, então, bom dia para todos. A gente está começando mais uma atividade. O Sérgio tem organizado isso. Então, hoje o Felipe do DAS, professor do DAS, vai falar um pouquinho sobre a experiência das atividades dele não presenciais, né? Tá dentro daquilo que a gente está discutindo, que é a gente ir como se diz, ir treinando, né, um pouco para essa atividade que vai ser inevitável para boa parte de nós e que a gente tem que fazer um esforço para diminuir um pouco o número de alunos em sala de aula, né? Seja porque nós vamos ter que fazer distanciamento, seja porque muitos professores não vão poder entrar em sala de aula por motivo de saúde, por motivo de idade, muitos alunos também não vão poder. Então, a ideia é que a gente vá trocando as experiências com os professores, com os tais, com os alunos, para a gente achar uma forma de sair dessa situação difícil que a gente se encontra, de uma forma um pouco mais suave, né? Depois a gente, então, nós estamos encaminhando, né, acho que vocês receberam uma comunicação ontem, a gente está encaminhando, então já encaminhamos um pedido para a Prograde para estender um pouco a aplicação da resolução 005 e 017, para a gente poder fazer a avaliação e fazer a atividade doméstica, mas independente disso, dentro da liberdade de cátedra de cada docente ou docente, pode fazer atividade com os alunos, e nós vamos, nesse meio tempo, achar as condições, digamos assim, formais para que possa ser feita uma avaliação ao final dessas atividades. As atividades, obviamente, não vão poder ser presenciais, porque muitos dos nossos alunos não têm condição de acompanhar de casa, mas isso não deve ser um fator que inviabilize que a gente faça atividade com quem possa, porque uma das propostas daquela comissão que está analisando os efeitos do coronavírus é dizer, e acho que está correto, que a gente vai ter que fazer um esquema de um terço, ou metade, ou seja, não vai dar, mesmo em condições normais, professor e alunos, não vai dar para ter todo mundo em sala de aula por questões de segurança epidemiológica, digamos assim. Então, é isso. A atividade hoje, então, vai ser coordenada pelo Felipe, o qual a gente já agradece de antemão. Estamos abertos aí para quem puder dar a sua colaboração também. O Sérgio vai agendando e a gente vai abrindo o canal aqui, tá? Então, obrigado aí pela presença de todos. Isso mostra o nosso comprometimento do CTC com essa situação. Certamente vamos dar uma contribuição para solucionar isso. E, mais uma vez, então, agradecendo aí a presença de todo mundo. Obrigado. Felipe, a palavra está contigo. Opa, obrigado, professor. Eu quero também começar agradecendo a todos, né, que estão participando aqui. E, bom, para começar, eu pretendo compartilhar a minha tela. Compartilhar. E aí, gostaria de saber se todo mundo está conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando. Sim, estamos vendo. Só para pedir para fecharem microfones e câmeras. Só você aberta, que é essa que vai estar sendo transmitida pelo YouTube também. Tá, legal. Áudio também tá bom? Tá tudo funcionando direitinho? Para mim tá ótimo. Feito. Tá ótimo. Bom, então a ideia da apresentação de hoje, né, da conversa de hoje, é apresentar alguns recursos que eu já venho utilizando em aulas da graduação e em projetos de extensão para
propor aos alunos atividades e passar a eles materiais didáticos de maneira digital, né? E fazer também, claro, um acompanhamento do trabalho que eles desenvolvem, né? Então, abrindo aqui, a ideia de hoje é a gente falar rapidinho sobre uma pequena motivação, uma breve motivação, depois o que está por dentro da produção digital. Aí eu vou abordar separadamente cada tipo de produção que eu venho vendo que é interessante. Então, a primeira sendo os podcasts, depois as videoaulas e, por último, as considerações finais. Então, começando aqui na motivação, a gente tem tido um acesso crescente à internet, né, cada vez mais. Tem até uma pesquisa do IBGE que mostra que pelo menos a maioria dos brasileiros aqui na região sul tem acesso à internet. E, claro, que a gente sabe que isso não é a realidade de todos os alunos, nem que essa conexão também é confiável em boa parte das vezes, mas o fato de estar crescendo o acesso à internet é uma boa motivação para a gente também ir para alternativas digitais, né? A popularização de smartphones, né, que permite com que os alunos também possam acompanhar essas atividades de maneira também modular. A pandemia, né, de Covid-19, que está provocando um distanciamento físico, né, e não permitindo mais que aulas tradicionais, da forma como vinha se fazendo, sejam possíveis, né, para poder haver o controle da doença. E outras motivações são escalabilidade, o fato de você, ao produzir um conteúdo digital e deixar disponível para os alunos, poder, à medida que você recebe feedback, melhorar esse conteúdo e deixar ele disponível, né, com uma qualidade cada vez melhor. E também a diversidade de recursos, né? É possível a gente usar diversas mídias e diversas atividades distintas que podem enriquecer o aprendizado do estudante. Ok, então, quais são os tipos de produção digital possíveis, né? Então, vamos falar um pouquinho rapidinho sobre produção digital, né, e o que está por trás disso daí. Então, primeiro a preparação e o público. Então, para preparar qualquer material digital, né, é interessante que a gente tenha um plano de ensino, que já é uma prerrogativa, né, que a UFSC pede, né, dos docentes. É preciso também pensar no estilo, qual é o jeito que a gente pretende passar esse conteúdo e em como a gente vai fazer a captação e a edição desse material. E também pensar no público, né? Se é uma aula para graduação, para pós-graduação, ou se é uma atividade, por exemplo, de extensão. Para preparar o conteúdo, é preciso a gente fazer um roteiro, pensar às vezes em determinados convidados, o que é também uma característica interessante de atividades digitais, é você poder também contar com a presença de um colega docente ou de algum outro convidado que possa trazer uma informação relevante também para a turma, para os alunos, a frequência com que esse material vai ser feito, né, e como ele vai ser publicado. E a dinâmica dele, né, ou seja, o estilo dele, se vai ser um texto mais um vídeo, né, um áudio, um texto mais descontraído ou mais sério, dependendo de quem está assistindo, né? A objetividade dentro do vídeo, que é muito importante, principalmente material de vídeo, porque hoje em dia, né, ninguém tem muita paciência de ficar assistindo vídeos de 40, 50 minutos, então é importante que a gente também seja objetivo, ao mesmo tempo também cuidando do ritmo, né, porque por mais que a gente faça um vídeo, às vezes de 10 minutos, também se for naquele monotom direto, assim, ninguém aguenta também, né. E, por último, a interação, né? Como que a gente pode fazer algum tipo de interação também com o aluno, tentando emular um pouco o ambiente de sala de aula real, né? Só que dentro agora do digital. Então, para falar dos tipos de mídia, eu quero começar primeiro com o texto, que é uma coisa que a gente, às vezes, esquece que a gente tem à nossa disposição, né? Então, quais são as principais vantagens, né? O legal, o que eu quero dizer também com texto? Por exemplo, material de apostila, e-book, enfim, conteúdo escrito que o professor ou docente produza e deixe disponível aos alunos. O interessante disso é que é um conteúdo pesquisável, então se o aluno abrir um PDF, por exemplo, e der um Ctrl+F, ele encontra
a informação com muito mais facilidade. A gente não tem, a priori, nenhum limite de tamanho, até porque texto ocupa pouco espaço, né, em termos de arquivo. É interessante também para Search Engine Optimization, que é a ideia é que você consiga otimizar a forma como os rastreadores de conteúdo, né, os buscadores de conteúdo da internet encontram o seu conteúdo. Então, se você está publicando isso num site fora, por exemplo, do Moodle, né, num site pessoal, o fato de você colocar material em texto faz com que você seja melhor ranqueado no Google para as palavras-chave que você está usando. O que, pelo menos por enquanto, o Google ainda não está fazendo tanto com vídeo e com áudio. Como comentei, geralmente é bem leve o arquivo, né? Dependendo do arquivo, se você for fazer apenas em LaTeX e sem introduzir muitas figuras, você vai ficar ali na ordem de alguns kbytes. Então, para o aluno também baixar esse material, acessar esse material é muito tranquilo. E como eu falei, usando LaTeX também a gente tem a possibilidade de não se preocupar com a formatação. Até no final, eu também compartilho uma classe, né, um template de livro que está super bem organizadinho e também pode ser usado aí por quem tiver interesse. E aí, como desvantagens, né, se a gente não souber escrever, né, tão bem ou não souber usar muito bem esse recurso, ele pode acabar sendo monótono. Demora para produzir, para você fazer um texto bem feito, né? Ele é demorado, mas pelo menos na minha experiência, é mais demorado até do que você preparar uma aula. A gente tem que tomar cuidado com o uso das imagens, né? Então, se você for fazer as suas próprias imagens, dependendo dos sistemas que você quer ilustrar, ou, enfim, do tipo de ilustração que você quer fazer, é necessário um certo trabalho aí de design, né? Que nem sempre a gente tem know-how para isso. E pegar simplesmente os arquivos direto da internet também é complicado, porque você pode acabar batendo aí em relação a direitos, né, a copyright e tudo mais. E os formatos, né? A gente tem a possibilidade de artigos, e aqui quando eu coloco artigo, eu estou pensando não só em artigo científico, de journal ou congresso, mas também artigos de sites mesmo, né? Que você pode chegar aí, ter o seu site em que você vai ali expressando a sua opinião, falando um pouco sobre a sua área, e com isso tornando esse conteúdo cada vez mais disponível. Outra possibilidade também são os livros. Então, esse daqui, por exemplo, é a capa de um e-book que a gente está produzindo sobre automação industrial, e isso provavelmente vai mudar no futuro, tá? Mas a ideia é mostrar que a gente também pode divulgar como apostilas ou livros já em formato PDF. Esse material está no que a gente está chamando de versão 0.2 agora, e está ocupando, eu acho que algumas centenas de kbytes, acho que 100 e poucos K ou 200 e poucos K, e já está com 100 e poucas páginas, e com muitas ilustrações. Então, você vê que você consegue condensar muita informação num arquivo que não é tão pesado. Também é possível ter blog, então dentro também daquela ideia dos artigos na internet, você também pode fazer um blog em que você vai divulgando as informações que você tem interesse. Aqui eu peguei como exemplo um blog que eu gosto bastante, que é lá do portal Deviante, e também uma revista eletrônica, né, que é uma abordagem que a gente também está procurando ter lá no departamento de automação, para divulgar também a pesquisa que os docentes fazem, né? Então aqui você também pode, como uma publicação recorrente, e mostrando o que você faz ou os conceitos que você tem interesse também em passar para os alunos, né? Então, em termos de multimídia, agora saindo um pouquinho dos textos, quais são as outras abordagens que a gente também pode ter? A gente tem a possibilidade de podcasts. Aqui eu estou usando o podcast que eu mesmo produzo, que está lá no site, né? Ok. Então, continuando de onde a gente tinha parado, então a ideia é que a pessoa vai ter acesso a esse conteúdo quando ela quiser. Então, ele pode ouvir quando ele está no transporte para o seu local de trabalho, quando ele está lavando a louça, enfim. Ele não precisa estar focado naquela atividade. Isso é possível graças à tecnologia de RSS. E aqui e essa tecnologia de RSS, ele nada mais é do que um arquivo em que esse arquivo vai sendo atualizado com as informações a cada novo episódio, a cada nova entrada, e aí o dispositivo que o aluno estiver usando para assinar
né, o termo que a gente faz é que ele assina um podcast, né, embora seja gratuito, ele assina e toda vez que existe uma nova atualização, um novo episódio entra nesse arquivo, o dispositivo dele já pode ou baixar ou notificá-lo de que um novo conteúdo está disponível. Então ele pode fazer o streaming quando ele quiser ou ainda baixar, por exemplo, quando ele estiver numa internet confiável de Wi-Fi para ouvir no caminho, por exemplo, e não precisar consumir os seus dados, né? Aqui eu separei rapidinho alguns temas que são muito comuns e que o pessoal tem abordado com bastante intensidade na internet, né? Então a gente tem notícias, cultura, ensino, negócios, comédia, artes, esportes, música, história, ciência, saúde, tecnologia. Então o arcabouço é bastante grande, né? Então, e aqui eu também fiz questão de colocar coisas como ensino, tecnologia e ciência para mostrar que mesmo temas que tipicamente a gente espera que sejam ricos em conteúdo visual, podem também ser abordados apenas em áudio, né? E aí eu separei uma imagem aqui que eu achei bastante interessante de um tweet, em que o rapaz colocou como ele se sente ouvindo podcast. Então, no fundo, ele está se sentindo fazendo parte daquelas pessoas que estão conversando, né, ou fazendo o programa, né? Então o pessoal está ali, as mulheres estão ali comendo sorvete e ele também está como se ele estivesse participando junto com elas, embora eles não estejam fisicamente juntos, né? Então, alguns dados interessantes. Normalmente, a média de duração de um podcast vai lá de 45 minutos a 60, embora a gente tenha podcasts aí famosos, né, e que tem um bom número de downloads na casa das 3 horas de duração, programas semanais, né? É uma mídia que traz maior engajamento na média do que as demais. Engajamento, quando eu digo, a pessoa aí, por exemplo, ouviu o podcast, mas aí vai lá no site, comenta, coloca a sua opinião, e até aqueles que querem monetizar conseguem com que as pessoas tenham uma aderência maior, as pessoas que têm interesse em doar quantias, né, ou comprar algum tipo de produto. Foi a mídia com maior crescimento em 2019 e foi a mídia com maior crescimento em 2019. E aí, como é que a gente faz para consumir, né? A gente tem a possibilidade de agregadores, então aqui tem um print screen da tela do meu celular, com o meu agregador pessoal, e não reparem a quantidade de podcasts, né? Tem muito mais do que está sendo exibido aí. Cada quadradinho desse é um programa diferente, né? Então, esse primeiro azulzinho, o Durma com Essa, é um programa que é feito diariamente pelo jornal Nexo, o jornal digital Nexo. Então, e cada um quadradinho desse aqui é um outro tipo de programa. A maioria acaba atualizando semanalmente. Mas, se a gente for fazer alguma coisa em termos de podcast para aula, a frequência vai ser ditada pelo professor e pelo caminhar da turma também. É possível consumir direto na internet, também na web. Aqui eu separei um episódio do UFSC Ciência, em que basta você ir ali no UFSC Ciência, na página aqui da própria UFSC, dá play ali e você começa a escutar o episódio. E também a possibilidade pelo Spotify. O Spotify comprou uma empresa chamada Anchor, que produzia podcast também, né, dava suporte para a produção de podcast, e agora eles também estão disponibilizando na plataforma deles. Então aqui a gente tem os podcasts que eu assino no Spotify, que são poucos, porque eu acabo usando muito mais o agregador, e como aparece alguns dos podcasts que eu produzo aqui, que são os 3 últimos programas aqui na lista. Vantagens desse tipo de mídia. Ela é fácil de captar, é fácil de gravar, né, porque basta um microfone, né, basta um headset, por exemplo, você já consegue fazer um bom programa. Ela também é fácil de editar, então com poucos ali minutos, né, de tutorial ou de ensino, você já consegue mostrar como é que faz uma edição boa. Gera arquivos pequenos, né, e ali é na ordem de 50 a 100 megabytes, né? Na verdade, a gente estima que a cada 2 minutos de programa, você vai ter ali por volta de 1 mega de arquivo. Então, se você faz um programa de 1 hora, você vai ter ali 30 megas no seu arquivo. Então, ainda assim, é um arquivo bastante reduzido e que permite também com que os alunos tenham mais acesso, né? Porque eles vão poder baixar um arquivo menor, né, e que não fere tanto o consumo de dados deles. Hoje em dia ele é acessível em todo smartphone. O Google ele tem um aplicativo, o Android tem um aplicativo nativo de podcast, que ele só não fica habilitado por padrão, mas é o Google Podcast. Se você entra lá na Play Store e bota para baixar, ele baixa instantaneamente, porque na verdade ele só ativa no smartphone.
E a gente tem também nos iPhones, você tem um aplicativo chamado Podcast, que a maioria nem sabe para que serve, mas ele está lá. E a partir dele você também pode assinar os programas. Toda vez que um novo episódio, um novo conteúdo sai, ele é atualizado automaticamente em todos os agregadores das pessoas que assinam esse programa. E, como eu comentei, ele tem uma coisa que é bastante interessante, ele tem uma boa aceitação de programas longos. E o que é, do meu ponto de vista, bastante interessante para a gente mesclar essas alternativas, porque você pode, por exemplo, falar sobre assuntos que são complexos, que exigem que você tenha uma linha de raciocínio relativamente longa, e as pessoas que consomem podcast, que gostam de podcast, não costumam se importar em ter programas longos, então você consegue fazer todo o caminho, né, toda a sua linha de raciocínio para poder chegar numa conclusão ou apresentar algum tipo de conceito. Então isso é bem legal, diferente dos vídeos em YouTube, né, que as pessoas pulam vídeos que têm mais do que 5 minutos, né? E uma outra coisa que eu acho que está até ligada com esse último ponto, é o fato dessa mídia poder ser consumida de forma simultânea com outras atividades. Então, o cara pode estar lá fazendo musculação e ouvindo o seu programa, ou ele pode ir lá ter que lavar a louça e ele está ouvindo o seu programa. Então, ele consegue fazer outras coisas enquanto ele está ouvindo e acompanhando aquela aula, aquele conteúdo. Algumas vantagens. Existe uma dificuldade intrínseca de transmitir conceitos visuais, porque é uma mídia majoritariamente em áudio. É possível fazer podcasts em vídeo. O grande problema de se fazer isso é que, para hospedar esse vídeo, você acaba ocupando acaba tendo um arquivo muito grande no final. Perdão. E esse arquivo, no final, para você tanto hospedar quanto transmitir, acaba saindo caro ou muito dispendioso, caso a gente coloque, por exemplo, num servidor próprio, alguma coisa assim. Então é possível fazer em vídeo, só que majoritariamente é feito em áudio por causa do tamanho do arquivo, e aí fica difícil, às vezes, você mostrar alguma coisa visual, né? Para aprender a editar e a fazer, ele tem uma curvazinha de aprendizado com uma derivada alta no início, né? Ou seja, você vai demorar um pouquinho para pegar as coisas, mas assim, depois de meia hora trabalhando, você já pega direitinho os princípios de uma boa edição e já vai ter uma edição bastante satisfatória. Tempo de produção, ele normalmente leva 4 vezes a duração do produto final. Então, se você vai ter lá um produto de 1 hora no final de duração, você pode levar em consideração que, na média, a pessoa levou 4 horas para produzir esse conteúdo, tá? Então, por quê? Isso envolve a gravação, envolve depois você pegar esse arquivo e editar, e depois, né, enfim, colocar todas as vinhetas, música de fundo, se quiser, né? Quanto mais coisa você quiser introduzir, mais tempo isso vai, né, exigir de dedicação na edição. E, por último, toda a parte de publicação desse episódio, né? É claro que isso aqui é uma média, e por ser uma média, né, é possível sim que você tenha programas em que você leva bem menos tempo do que isso para produzir, e programas que você tenha mais tempo para produzir. Tipicamente, aqueles que têm uma edição mais simples são quase que gravados e postados imediatamente, né? Então, você teria só o tempo realmente de gravação. Quais são os equipamentos que a gente pode ter para produzir esse tipo de conteúdo? Eu separei aqui em 3 categorias, tá? A primeira que eu estou chamando é de novato. Então, para esse público, basta um headset, e aqui eu estou separando alguns que eu sei que são bons, né? Então, a gente tem o Logitech H390, porque ele é USB, então ele meio que cria uma plaquinha de áudio ali no computador, então você não se baseia apenas no microfone interno do seu notebook, que tipicamente acaba pegando os sons, né? Se você vai digitar, ele pega também você teclando, né? Ele costuma pegar também ruído da ventoinha. Então, o legal de você ter um microfone externo ao computador é que você consegue amenizar em muito esses ruídos, né? Então, para o ouvinte, você quase não percebe esses ruídos. E está saindo aí na faixa, pelo menos a pesquisa que eu fiz ontem, de R$200 esse equipamento. Um outro também que eu usei muito no início é o Microsoft LX3000. Ele também é USB, ele foi desenvolvido para chamada em Skype e também tem um bom cancelamento de ruído, é um pouquinho melhor do que esse da Logitech e está saindo por R$250.
E, por último, o smartphone, né? A gente pode usar o nosso smartphone para produzir. Para isso, eu aconselho que a gente grave usando o fone de ouvido. Normalmente, o microfone do fone de ouvido costuma ser um microfone muito bom. Então, você pode simplesmente baixar qualquer tipo de aplicativo de gravação de áudio, gravar o teu programa ali usando o seu fone, e depois ou editar ou publicar, enfim, dar o destino que é mais interessante. Aí dentro da categoria entusiasta, né, aí eu já separei alguns equipamentos que são um pouco mais interessantes para quem quer produzir algo de maior qualidade. Então, o primeiro aqui é uma mesinha de som, né, que estava saindo por R$770. O legal dela é que você tem a possibilidade de adicionar efeitos, né, no seu programa, então você consegue diminuir ainda mais o ruído, você consegue comprimir o áudio, comprimir no sentido de que você não tem nem volumes muito altos que podem atrapalhar o teu ouvinte, dar susto nele, né? Nem volumes muito baixos, como se você estivesse falando assim, né, devagarzinho. Quando você comprime, você faz com que o volume seja aumentado, aquele que estava baixo, e o que estava muito alto seja reduzido, de tal maneira que fique mais agradável, né? E ele faz isso em hardware, então a qualidade é muito melhor do que se a gente fosse usar um software, por exemplo. Entre outras funções, né? E o legal de um mixer, né, que é esse equipamento aí de R$770, é que você consegue ter mais de uma fonte. E ele também é USB, então você também consegue conectar isso no computador e fazer a gravação do que está entrando nele pelo computador, né? E aqui eu separei alguns outros produtos que são interessantes. Então, um pedestal, né, de mesa para um microfone e um bom fone para você se ouvir, né? Porque o ruim de microfones USB, como aqueles headsets que a gente mostrou no slide anterior, é que eles, embora eles criem uma plaquinha de áudio e consigam fazer e tenham uma boa captação, você não consegue monitorar o que você está falando. E isso é bastante importante quando está fazendo podcast, quando começa a se acostumar, né, a fazer isso, porque se você está falando e aí acontece um som na rua, passa um motoqueiro, um cachorro começa a latir, enfim, você consegue ouvir isso também pelo áudio, né? Ou seja, você sabe que o microfone captou esse som. Então então se captou esse som, você pode repetir aquela parte que você acabou de falar, que você sabe que vai sair poluído, e isso te dá menos trabalho lá na edição e te dá um produto no final com uma qualidade superior. E o Robista, que é o último, né, kit que eu separei aqui, que eu acho interessante, que envolvem esses equipamentos e acaba sendo também um kit um pouquinho mais caro, né? Esse Zoom H6 é o gravador que eu estou utilizando hoje em dia, por isso que eu escrevi aquele meu setup ali. E o Zoom H6, ele é bastante caro, ele está bem mais caro agora por causa da alta do dólar. Quando eu comprei ele estava 2.000 e pouco. E o interessante dele é que ele é basicamente um mixer em miniatura. Então ele já vem com 2 microfones, né? Então você tem esse que está montado nele e o que está aqui embaixo, né? Esse que está montado nele e o que está logo aqui do lado. E o que está montado nele, ele é bidirecional, então ele pega estéreo. E esse daqui é muito próprio para entrevistas, né? Em que você vai usar o microfone e depois deixar o microfone com a pessoa que vai responder as perguntas. O legal dele, notem que você tem essa entrada aqui, né, como microfone principal dele, e aqui você tem 4 botões, né, de volume, 4 ajustes de volume, cada ajuste desse acompanha uma entrada para um novo microfone. Então, se você tiver interesse, você consegue conectar nele 6 microfones, e ele faz a mixagem desse material e depois grava isso num SD e depois você pode exportar ele para o computador. Além disso, ele também tem entrada USB, então o áudio, por exemplo, que vocês estão ouvindo, está vindo dele. Eu estou usando ele como uma interface de áudio no computador agora, porque exatamente para evitar de pegar a ventoinha do computador, enfim, outros ruídos, porque ele é bastante interessante nesse sentido. Estou usando também um fone de ouvido aqui da Philips, que eu também consigo monitorar o meu áudio e ouvir também os colegas. E aqui eu só separei um microfone que é bom, embora eu esteja usando o próprio microfone do Zoom, né? Então não seria necessário a priori ter um microfone caso você vá fazer um programa só com você, né, por assim dizer. Quais são os softwares que a gente costuma utilizar? Eu comecei usando o Audacity. Ele tem essa cara. O Audacity é legal porque ele é
completamente gratuito. Eles lançaram agora a versão deles para Mac. Então, quem tiver interesse também, tiver Mac, pode agora usar também o Audacity para fazer edição. E essa daqui é a interface dele. Não se assustem, ele é bem mais simples do que está aparentando aqui. As principais ferramentas dele estão aqui, e aqui você controla o áudio. É basicamente isso. Aqui você só monitora o volume, e aqui você consegue regular o volume do microfone e o volume do que está sendo exportado, né? E aqui você vai ter a sua forma de onda, por assim dizer, da tua gravação. Então, com base nessa forma de onda, você pode ir ouvindo e, olha, esse trecho aqui eu quero retirar. Então, você vai lá e tira. Eu quero fazer um merge aqui, né? Quero aumentar o volume de um determinado ponto, diminuir de outro. Ele também tem os envelopes de volume, que a gente chama, que é essa ferramenta daqui, a segunda, né? E com ela você consegue aumentar um volume de determinada parte, diminuir da outra e fazer com que esse aumento e essa redução seja de forma gradativa, para também ser confortável para o ouvinte. Enfim, ele é bastante completo, tem as suas limitações. A maior delas, que na minha opinião é o fato de eu não conseguir editar enquanto eu ouço ao mesmo tempo, ou seja, eu vou fazer algum corte, alguma coisa, eu preciso parar, cortar e aí dar play novamente, né? Voltar, enfim, dar play novamente. Isso para mim acaba atrapalhando bastante o meu processo de edição, porque consome muito mais tempo. Uma alternativa ao Audacity, que é o que eu tenho usado atualmente, é o Reaper. E aí, o Reaper, ele tem essa cara eu já tirei ele, assim, dali do site, né, então, ele só não tem esse jeito, assim, de Star Wars, né, das letras de Star Wars, ele aparece de uma maneira mais agradável, mas é basicamente a mesma ideia do Audacity. Você tem várias pistas, cada pista aqui, ele vai te dar aqui embaixo os níveis de volume, e você consegue também aplicar efeitos às pistas de áudio, de tal maneira que você consiga reduzir ruído, equalizar, comprimir o áudio em software e por aí vai. Ele te dá uma série de opções. E o mais legal é que ele permite a edição enquanto o arquivo está tocando. Ou seja, eu posso dar play e aí eu vou tirando, eu vou andando à frente do cursor, tirando os intervalos em que eu fiquei calado ou os intervalos em que eu sei que é tipicamente um ruído, que eu já, na hora de gravar, eu já sabia qual era o lugar. Eu vou tirando e aí, na medida que eu vou ouvindo, se eu ouvir alguma coisa estranha, eu volto e tiro aquilo que foi esquisito. Isso faz com que eu leve quase o mesmo tempo, né, que eu levei para gravar para poder editar, reduzindo ali aqueles 4 vezes para 2 vezes e meia o tamanho do programa, né, em termos de tempo gasto para produzir. Tá? Ele custa $60 atualmente, mas ele é gratuito para teste. E o teste dele, ele é assim, você pode usar enquanto você quiser. E eventualmente ele fala assim, olha, o software ele não é gratuito, tá? Ele é pago, considere comprar, mas aí você pode, ele te permite, tem um botãozinho que você pode continuar avaliando o software. E aí você pode continuar usando ele sem comprar. É interessante aqueles que tiverem condição, né, para poder dar uma motivação aí para os produtores desse software, né? Ele é uma interface bastante interessante, muita gente usa para produzir música, inclusive, com ele. Beleza, produzi o meu programa, né, gravei, editei, e aí onde é que eu publico isso? Então a gente tem várias opções, né? Em termos de hospedagem, a gente tem a possibilidade de fazer no WordPress, e aí é possível fazer no site Zufisk. Para isso é necessário contatar a Cetic, para você montar um site no site Zufisk, né? E ter acesso também a outros plugins, né? Eu publico os meus podcasts no meu site, no Vida Estudantil, e lá eu tenho um plugin que gerencia os meus podcasts, que se chama Blueberry. Aí esse plugin, ele fica... Eu coloco um novo episódio, eu hospedo ele em outro lugar, para também não ferir muito a quantidade de banda do meu site. Só que, para o ouvinte, isso tudo é transparente. Então ele chega, para ele vai dar play e o áudio vai começar a tocar. E isso não atrapalha o meu site, porque o arquivo de áudio está hospedado em outro lugar. Então ele facilita um monte, né? Você entra ali só com as especificações e ele faz todo o feed, né, que foi aquilo que a gente conversou no início, o RSS, para você. Só que para você poder usar isso num site .ufsc.br, é necessário usar o serviço Sites Ufsc, e aí precisa entrar em contato com a Cetic, que é diferente do Páginas Ufsc. No Páginas Ufsc você vai ter ali aquele tema que é o tema padrão, e ele tem uma quantidade de plugins limitado aos plugins que a Cetic também disponibiliza. Pode ser também que seja interessante a gente conversar com eles para talvez disponibilizar também o Blueberry, né?
A gente também tem a possibilidade de hospedar no próprio Moodle, assim como um arquivo qualquer, né? Você pode deixar um arquivo de áudio e os alunos podem acessar. Tem o próprio Blueberry, que além de desenvolver o plugin que é gratuito, eles também desenvolvem hospedagem, né? Então você pode colocar o seu arquivo no Blueberry. O Libsyn, que é o serviço que eu uso, então todos os meus episódios estão hospedados no Libsyn. Quando o aluno, o interessado dá play no episódio, o arquivo está sendo tocado pelo servidor do Libsyn, não pelo meu servidor onde está o meu site. Tem o serviço brasileiro que chama Megafono, e o próprio Anchor, que permite que você já grave e edite no próprio aplicativo, já suba direto para as principais plataformas e para o Spotify, tudo pelo celular. O único problema é que eu particularmente não gosto é que o fato dele ser completamente gratuito e colocando tudo assim direto me tira um pouco o controle da mídia, né? E eu tenho uma certa preocupação também em relação a para onde que os dados relacionados a essa mídia estão sendo transmitidos. No meu entender, é mais interessante que eles continuem debaixo do meu controle. Além disso, como é que a gente pode divulgar essa produção, né? No caso interno nosso, dos alunos, né, nas disciplinas, a gente pode divulgar pelo próprio Moodle, usando os fóruns da graduação e da pós-graduação, ou pelos agregadores, né? Então é possível você colocar ele no iTunes, para todo mundo que tiver iPhone poder baixar. É possível também você produzir de tal maneira que o Google indexe esse arquivo, e aí você também vai ter acessível em todos os smartphones ou em redes sociais, né? Caso seja público, né? Como é o caso, por exemplo, dos podcasts que eu produzo. E aí, um exemplo só da coisa do que a gente fala lá no Vida Estudantil. O principal podcast que a gente tem é o podcast que tem um nome que é o mesmo nome do site. A gente já produziu 31 episódios, ele está parado um pouquinho, né? A gente tem tido pouco tempo para fazer essa produção, mas ele pode ser acessado a partir desse link. Depois eu posso deixar disponível essa apresentação também, quem tiver interesse. E os episódios têm ali por volta de 40 a 60 minutos de duração. E aí, só para mostrar um pouquinho a ideia, eu vou rapidinho só mudar uma configuração aqui. E aí vou pedir, por gentileza, o feedback para saber se vocês estão... Opa. Foi. Se vocês estão ouvindo. Essa aqui é a abertura do último programa, só para vocês verem mais ou menos como é que é a ideia, né? Vocês estão ouvindo o áudio de fundo? Não. Não? Não. Não. Tá. Eu achei que ele fosse transmitir. Deixa... Eu tinha testado antes, juro. Eu acho que é alguma configuração aqui no próprio... Deixa eu ver. Vou voltar aqui rapidamente para... E agora? O podcast do portal Vida Estudantil. Agora sim. Legal. Começa agora o Vida Estudantil, o podcast do portal vidaestudantil.com. Seja bem-vindo ao Vida Estudantil número 31. Nesse programa vamos falar sobre uma formação em engenharia que talvez não seja tão conhecida, a engenharia de controle e automação. Para isso, conversamos com 3 professores do Departamento de Automação e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Nosso objetivo é conhecer melhor essa engenharia, o mercado de trabalho, o curso e o futuro dessa área. Então essa é mais ou menos a ideia. Então observem que aí, né, que quem tiver o interesse de fazer um trabalho mais rebuscado pode fazer uma vinhetinha. Como o nosso público ali, a ideia é apresentar o universo da faculdade para pessoas do ensino médio. A gente já conversou também, já fez programas que a ideia era atingir os pais dos alunos. Então é para ser um programa um pouco mais descontraído, com um ritmo um pouco mais intenso, mais interessante, assim, mais solto, né? Então, por isso que tem essa vinhetinha, tem um sonzinho de sinal de recreio, e aí a música que também tem aumenta, né? Depois ela diminui na medida que eu falo, e depois entraria, então, a entrevista que eu fiz com os professores.
O outro programa que a gente produz é o que eu chamo de Café com LaTeX. A ideia é ensinar a usar o LaTeX. A gente já tem 16 episódios, pode ser encontrado aqui, e a ideia é que ele tenha 15 minutos no máximo de duração cada episódio. E aí, só para mostrar a diferença de estilo, né? Como é a abertura do Café com LaTeX. Document Class Podcast. Use Packet Brasil Babel. Author Felipe Cabral. Title Café com LaTeX. Begin Document. Seja bem-vindo a mais um Café com LaTeX. Hoje a gente vai falar sobre o ambiente de teorema. Então essa é a ideia. Então a minha esposa participou comigo nessa abertura, né? Então a gente vai simulando o que seria o início de um documento em LaTeX. E a gente tem tido uma receptividade bastante interessante. O que é interessante, inclusive, também em relação ao Café com LaTeX é que é um conteúdo que a gente imaginaria que seria muito mais interessante fazer, e é de fato, né? Com um vídeo, né? Com a pessoa podendo ver o que você está fazendo, quais são os comandos, né? Mas mesmo assim eu optei por fazer com áudio por conta de dar um trabalho menor para produzir. E por eu particularmente gostar de podcast. Né? E o legal é que o Café com LaTeX é o podcast mais procurado no nosso site, ele passa o vídeo estudantil, e a gente tem tido relatos, né, feedbacks bastante interessantes de pessoas que estão, enfim, usando, né, esse recurso para poder aprender a mexer com LaTeX e começar a colocar ele para funcionar. Só uma estatística, né? A gente tem, eu verifiquei ontem, né, lá na plataforma, e a gente atingiu ontem o total de 20.013 downloads, somando, né, os 31 episódios do vídeo estudantil com os 16 do Café com LaTeX. Então, você vê que, né, para um podcast que é só áudio, né, e que eu faço ali quase que na garagem de casa, ele tem tido um acesso bastante interessante, né? E, além dos podcasts, a gente também tem a possibilidade de fazer videoaulas. Então, eu separei aqui algumas possibilidades, né? A gente tem como fazer no estilo Talking Heads, né, que é só a câmera gravando o professor e o professor falando. É possível fazer por slides, então você produz os seus slides e aí você mostra os seus slides, ou grava os seus slides passando na medida que você vai apresentando conteúdo e falando sobre o conteúdo. Isso pode ser feito também com o rosto do professor, ou sem o rosto do professor, e o legal também é que você também pode adicionar uma interação com o conteúdo, né? Mexer o mouse, ou sublinhar alguma coisa e tal. O próprio PowerPoint permite esse tipo de interação. Além disso, a gente tem a lousa digital, né? Por isso que eu escolhi essa figurinha aí do lado direito, mais para representar essa possibilidade. E a possibilidade também de documentário, e aí o que eu quero dizer por documentário? É a ideia de você fazer uma produção um pouco mais rebuscada, né? Não ser uma aula conteudista em que você só passa as informações e pronto, né? Claro, tem toda a questão da didática, enfim, mas a parte do documentário, a ideia é ser algo um pouco mais rebuscado, em que você vai filmar algum ambiente, vai entrevistar alguma pessoa, ou pegar um vídeo dessa pessoa, fazer algum experimento, e aí filma aquele experimento e tal, você faz os seus comentários, e depois você une isso tudo num arquivo único, com uma boa edição, para poder transmitir para o aluno. Algo parecido, talvez, até com na época que a gente tinha de telecurso, né? Telecurso 2000. Só que bem feito, no sentido de ser menos assim, bobo, né? Ser uma coisa assim, mais objetiva e focada no conteúdo. Né? Desvantagens. A gente tem uma possibilidade muito maior de integração do que as outras abordagens. A edição abre novas perspectivas, como eu falei, a possibilidade de fazer documentários, né? Enfim. É muito mais simples transmitir conceitos visuais. Podem ser baixados para acesso offline, tá? Então, os alunos podem simplesmente baixar o arquivo enquanto eles têm o Wi-Fi para depois assistir. Então, não precisa estar conectado à internet enquanto se assiste o conteúdo, né? O material ele pode ser mais concentrado e curto, né? Então, a minha experiência, por exemplo, é que eu tenho conseguido fazer vídeos de até 15 minutos, mais ou menos, que é 10 a 15 minutos, com conteúdo de uma aula inteira, né? É claro, ali você não vai ter
eu tiro as minhas respirações, eu tiro as minhas divagações, fica realmente só o conteúdo. Porque eu pretendo ter a interação com os alunos num outro momento, né? É possível escalar, então você pode disponibilizar esse conteúdo para os seus alunos ou para o mundo, né? E tem a possibilidade de melhoria contínua, porque, fiz um vídeo, ou fiz um pacote de vídeos aqui que está servindo como auxílio para a minha disciplina. E aí eu estou passando para os alunos e recebo um feedback crítico, né, negativo, de um desses vídeos. Tudo bem, eu posso sentar e refazer o vídeo, ou fazer só aquele pedacinho que não ficou legal, e aí melhorando esse conteúdo, né? Ou ainda adicionando conteúdo. E é possível reaproveitar esse material a cada semestre, né? Como desvantagens, os arquivos são maiores, os meus têm ficado ali para cada 10, 15 minutinhos de conteúdo, 200 MB, não é muito, né? A última, acho que ocupou até 80 MB, foi bem mais abaixo do que isso, a última aula, mas já começa a ser um pouco mais relevante, né? Se for fazer um vídeo gravado mesmo, com a pessoa atuando, ou filmando um experimento, alguma coisa assim, com uma edição mais rebuscada, esses arquivos, né, o tamanho desse arquivo tende a atingir a casa lá dos gigabytes, e aí começa a se tornar um pouco inviável para o aluno baixar esse conteúdo, né? Embora seja ainda possível que ele faça o streaming disso, né, se a gente colocar isso numa plataforma, como o YouTube, enfim. O tempo de produção para vídeo, ele costuma ser por volta de 8 vezes a duração do produto final. Então, lá para podcast era por volta de 4 vezes, para vídeo é 8, porque você também tem que editar a parte da imagem, né, não só o áudio. Mas, mais uma vez, isso aqui é uma média, e que está considerando todo tipo de produção de vídeo. Então, a minha, por exemplo, eu tenho atingido por volta de 4 vezes. Então, se eu vou fazer uma aula de 15 minutos, por exemplo, eu vou levar ali 1 hora produzindo material, contando tudo, né? E só tirando o tempo que eu levo para fazer o upload para YouTube, esse tipo de coisa, porque eu posso botar para fazer o upload e fazer outras coisas ao mesmo tempo, né? Naturalmente, quanto mais rebuscado você quer que o material fique, né, mais tempo você vai ter que dedicar. E quanto mais incrementos gráficos você adiciona também, o arquivo tende a ficar com um tamanho maior também, passa daqueles 200 MB. E como eu comentei, leva um tempo para você fazer o upload desse material e também leva um tempo de renderização. Então, o meu computador, por exemplo, ele é um i5 com 8 GB de RAM, já tem aí uns 5 anos já comigo, e placa integrada de vídeo, não tem, né, placa off, né, por fora nem nada, ele leva aí, às vezes, 30, 40 minutos renderizando. Dá para você fazer outras coisas no computador enquanto isso, mas ele consome bastante do processador, né? Então, algumas coisas, só que coisas que puxam um pouco, né? Por exemplo, escrever um artigo, alguma coisa assim. Mais do que isso, o computador já começa a sofrer um pouquinho. E aí os equipamentos, assim como eu falei lá nos podcasts, os equipamentos sugeridos, né? Para simplesmente você se gravar, né, falando, ou gravar os slides junto com a sua imagem ali falando, eu separei algumas coisas que eu acho que alguns equipamentos são interessantes. Então tem a webcam da Logitech, a C920S. Essa webcam filma em Full HD, o que já é uma qualidade bastante interessante para a aula, tá? Também um headset, peguei um daqueles que eu já tinha comentado antes, para você poder ter uma boa qualidade de áudio. E para aqueles que quiserem algo mais profissional e que atrapalha pouco assim, a visualização do rosto, tem a possibilidade também de usar microfone de lapela. E aí eu peguei esse que eu particularmente não tenho nenhum microfone de lapela, embora tenha interesse em adquirir um no futuro. Eu vi os comentários ali na Amazon e o pessoal tem gostado bastante desse daí, não é um preço tão proibitivo. Só tome cuidado o seguinte, né? Em áudio, a gente, por ser só áudio, né? O podcast por ser só áudio, a sua preocupação está limitada ao áudio. No vídeo, como você tem que dividir a sua atenção para o áudio e para a imagem, primeiro, muitas pessoas às vezes acabam deixando de lado o áudio, e aí você tem um vídeo que está super legal, só que você não consegue ouvir direito porque a pessoa está falando, perde-se o interesse do mesmo jeito, não fica um material legal. E um outro ponto é que, para fazer um bom material com esses equipamentos daqui, principalmente com essa câmera, com uma webcam, é necessário que você também invista em um kit de iluminação. É necessário que você tenha uma boa iluminação, talvez, e pode ser caseira, não precisa ser nada muito, né?
Mas você pode ter uma luminária que tem uma luz focada ou rebatida no seu rosto, para que você apareça de uma maneira mais agradável na câmera também, né? Não pareça aquele morto-vivo, né? Porque a iluminação é toda meia boca e tal, enfim. Né? Para lousa digital, que é o tipo de aula que eu tenho feito com os alunos. Aí separei aqui as opções da empresa que eu confio, né? Existem outras opções de mesa digital de outras empresas. Essas aqui são da Wacom. Essa é de entrada deles. Ela estava custando em torno de R$300 há 2 meses atrás. Então, com a alta aí do dólar, ela passou agora por volta de R$400, preço de ontem na Amazon. Essa é a que eu uso. Se eu não me engano, eu paguei 450 na minha, então essa não aumentou muito de preço. E eu comprei a minha 2 meses atrás. E o número dela é CTL 4100. A diferença dessa para anterior é que essa tem mais pontos de pressão. Ou seja, isso faz com que você consiga ter um traço um pouco mais bem definido, né? Para quem desenha, enfim. Eu sei que os desenhos são super rudimentares nas minhas aulas, mas ainda assim, se eu quiser ter um trabalho um pouco mais bem feito, ela me permite isso e a de entrada não. E tem a possibilidade também de, né, o céu é o limite, de ir para alternativas mais caras. Eu separei uma que está ali no meio do caminho, que é o tablet da Samsung. Ele já vem com uma caneta ativa, né, e uma Stylus, e você consegue escrever na tela. E ele faz rejeição de palma. Então, quem prefere ver o que está acontecendo quando está escrevendo, né, ver a mudança na própria tela, né, porque a mesa digitalizadora, você escreve na mesa e aparece na tela do computador, né, aparece em um outro hardware. No tablet, não, você escreve e está aparecendo na sua própria tela. O bacana é que ele tem o Android, tem tudo junto. Está custando esse valor, pelo menos foi o que eu encontrei ontem em uma das lojas. É possível gravar a tela dele também, e também disponibilizar. Fica uma qualidade bastante semelhante à da mesa digitalizadora. Quem quiser algo ainda mais, né, poderoso, pode ir para o iPad Pro, por exemplo, e aí ele passa da casa dos R$10.000. Para fazer documentário, é o tipo de coisa também que iria gastar um dinheiro um pouco maior, né? Então, exige uma câmera um pouquinho melhor, né? Então, eu separei a de entrada da Canon, que é a T7i, que está custando ali por volta de 5 mil. Tem a G7X Mark III, o 3 ficou embaixo. Essa câmera está saindo por volta de 4.800, e o legal dela é que ela é menorzinha do que a anterior, né? E tanto a T7i quanto a G7X, elas têm o rebatimento de visor, então você consegue ver o que você está filmando, o que é bastante interessante para você manter o enquadramento. E, mais uma vez, também eu acho interessante você ter também pelo menos um microfonezinho de lapela, para que o áudio que você esteja emitindo seja captado pelo microfone que está próximo de você, e não pela câmera que pode estar a uma certa distância. Né? Softwares para edição desse tipo de material. Para lousa digital, para escrever, eu uso o OneNote, tá? Que é um aplicativo que tem para todas as plataformas, e quem usa o Windows já vem disponível nele. Essa é mais ou menos a cara dele no final. Então, esse daqui é um exemplo, né, de compartilhamento de recursos, né, que é um exemplo clássico na automação, e a ideia foi modelar, então, esse compartilhamento de recursos usando rede de Petri. Então, você tem a possibilidade de escrever pelo teclado, daí aquela escrita ali, exemplo, jantar de filósofo, você pode escrever mesmo pelo teclado, caso você veja que está perdendo muito tempo escrevendo à mão. Aí é possível fazer o desenho, escrever as coisas à mão, e aqui do lado a gente tem também o modelo em rede de Petri, que é representativo desse sistema daqui. Né? E aí o bacana é que, bom, como os talheres, né, os hashis, eles estão em laranja, são hashis que estão entre os dois pratos de yakisoba. Como os hashis são em laranja, a parte que está relacionada aos hashis também está em laranja. A parte que está relacionada ao filósofo da esquerda está em verde, ou seja, da mesma cor do filósofo. O da direita está em azul, da mesma cor do filósofo. Então, isso traz para a gente uma oportunidade bastante interessante de você engajar os alunos enquanto você está apresentando o conteúdo, porque você consegue ter esse tipo de flexibilidade. Tá? E aí a ideia é simplesmente gravar a tela enquanto eu estou fazendo esse processo. Tá? Mas um pouquinho à frente eu vou apresentar como eu faço, né, a produção que eu tenho mantido para os alunos. Eu uso para gravar a tela o Xbox Game Bar, que
acho que a partir de uma das versões do Windows 10, ele já vem também no próprio Windows. Para acessar, é só apertar a tecla de Windows, né, a tecla do Start, mais G. E aí a ideia, ele foi desenvolvido para gravar gameplay, né, para gravar jogo, mas você pode gravar, na verdade, qualquer aplicativo. E aí eu tenho usado ele para gravar a tela ali do OneNote. É possível usar o OBS Studio também para gravar a tela. Aqui está um esquemático dele, né? Acho que já foi abordado no nosso último encontro. E aqui é só para mostrar que você tem a possibilidade de gravar a sua tela e do seu rosto, né, sendo transmitido pela webcam. Tá? Então é bastante interessante. O ruim de fazer esse tipo de coisa é que, por exemplo, eu já reparei que o meu computador ele sofre um pouquinho. Se eu tiver que gravar a webcam junto com a minha tela. Então, dependendo da máquina, pode haver aí uma certa limitação de uso. E para edição, eu uso o Movie Studio. Ele é um software que não é caro, ele está a R$100, né, no site oficial, e essa é a carinha dele, né? Então você tem a possibilidade de adicionar as mídias que você quer, você consegue ver do lado direito superior ali qual é o frame, né, como está sendo a sua aula, e embaixo você tem as trilhas, e aí cada trilha dessa tem uma informação. A primeira tem só uma faixinha branca para não ficar preto ali embaixo, porque eu gosto de tirar a caixa de ferramentas do OneNote, né? Aí vem a parte de vídeo em si, que é essa azul petróleo, e por último, esse roxinho é o áudio, de que eu já editei de antemão. E aí aqui vem um exemplo, e é um exemplo bem curtinho, tá? Só sobre a última aula que a gente fez e transmitiu para os alunos. E que é aquela idade que vai durar a gente vê são bem vamos considerar um exemplo. Um exemplo que podem chegar aqui esse lado direito já então essa é a ideia do exemplo. Oi, desculpa. Aqui, para a gente, saiu bem cortado o som. Ah, é? Bem travado mesmo. Tá. Mas ele está no YouTube, a ideia é só realmente mostrar como fica o resultado final, né? E mostrar que, como vocês puderam, eu espero que vocês possam ter observado, a escrita, né? Tem horas que ela vai mais devagar, tem horas que ela vai mais rápida, então a ideia é fazer com que o vídeo ele fique sincronizado com o áudio. Então, na medida que eu estou explicando, né, o sistema, então tem o servidor, tem a salinha, então dá tempo de ir escrevendo mais devagar. Aí, na medida, olha, aqui entra mais um cliente na fila, entra mais um, e assim sucessivamente. Então, não precisa ir escrevendo devagarzinho cada cliente entrando. Então, eu procurei colocar toda essa parte de adicionar mais 2 bonequinhos ali, as reticências, dentro do assim sucessivamente, para dar essa ideia também de continuidade. Então, é legal que, à medida que você está falando, as coisas vão acontecendo na tela e isso costuma prender mais a atenção do aluno. Assim que está estruturado o canal, né, eu tenho colocado esses vídeos no YouTube, e aí o canal é o Vídeo Estudantil Cursos. Assim que está estruturado, eu estou produzindo o Automação Industrial, Rede de PET, é uma playlist. Esse daqui, Automação Industrial, Teoria e Prática, é de um colega da UFRJ, que topou o desafio, a brincadeira, né, de fazer as aulas online. E aí ele também dá aula de automação, só que lá eles começam, invertido, né, a forma como a gente dá na UFSC. Então, aí a gente achou interessante usar o mesmo canal e tal. Então, quem tem interesse em começar por autômatos, né, começa assistindo a aula dele, quem tem interesse em começar em rede de PET, assiste a minha. Assim é que fica a organização da playlist. Então, se alguém clicar lá na lista de reprodução, ele tem acesso a todos os vídeos aqui em ordem. E a gente tem feito o nome dos vídeos de acordo com o curso. Então,
O curso de rede de Petri, ele é RDP, número da aula, e depois o título. O curso de automação industrial, ele é Alt-Ind, número do vídeo e o título. É possível você organizar isso também usando um software mesmo para site que vai estruturar o teu curso. Então aqui eu peguei um exemplo, né? Então você pode construir o curso usando PHP ao invés de Python. Estrutura de controle. Cada um desses aqui é uma atividade que o aluno precisa fazer. Para ele passar para a próxima, ele tem que concluir a anterior. Então, essa é a ferramenta que eu estou usando no site, que a gente construiu um site do Vida Estudantil Cursos, em que eu ainda estou trabalhando nele. O endereço, quem quiser também, é cursos.vidaestudantil.com. E a ideia é colocar isso lá. E ainda estou trabalhando nessa parte daqui, mas a ideia é que o cara clique, ele abre aqui todas as possibilidades para ele fazer o curso, e aqui você pode adicionar novas lições, né, ou seja, novas aulas, ou o que ele chama de quiz, né, ou seja, testes. Então você pode adicionar um teste e estipular quanto de a taxa de acerto o aluno tem que ter para poder passar. Esse teste pode ser tanto múltipla escolha quanto dissertativo, ou ele enviar um material, enfim. Ele é bem flexível e lembra bastante o Moodle, né? Só que, como eu já trabalhava com WordPress, preferi usar um plugin que já tinha essa compatibilidade. E a gente tem também o Moodle. Eu tenho colocado as aulas lá no Moodle, não tenho feito ainda uma edição legal, do jeito que eu gostaria, né? Então a apresentação ainda está assim meio que jogado, tá? Mas essa aqui está sendo a parte daqui de rede de Petri. Então, como eu comentei lá no início, a gente está produzindo o livro, então tem um PDF aqui do livro Rede de Petri, que eles podem clicar. À medida que eu adiciono novas coisas, eu já boto uma nova versão para eles terem acesso. E embaixo tem as aulas em vídeo. Então, o aluno sabe a ordem que ele tem que assistir, né, ou pelo menos a ordem que a gente pensou para o programa. E aqui estão cada programa. Aí notem que o tamanho dos arquivos, né? Então o primeiro 66 MB, o segundo 83 MB e assim sucessivamente. É difícil você ter um arquivo que passe muito dos 100 MB, usando essa ideia da lousa, né? O que facilita bastante caso o aluno tenha interesse de baixar ou assistir numa internet que é um pouco mais precária. Mas o que eu queria também chamar a atenção em relação ao Moodle é que é possível também montar no Moodle todo um curso digital, né? Então o aluno entra, aí ele vai ter uma primeira aula que é uma aula de motivação, e aí uma sugestão que poderia ser, por exemplo, um episódio de podcast, porque ele pode ouvir aquela motivação, do que se trata o curso, o que vai ser abordado e tal. Quando ele termina de ouvir, aí ele tem que ir lá no final, clicar, e aí abre a nova lição para ele. Aí essa lição passa a ser, por exemplo, um vídeo, enfim. Então dá para ir trabalhando com todos esses elementos para levar ao aluno um ferramental bastante interessante e o mais próximo possível, do meu ponto de vista, da aula presencial. Não vai substituir, né? É óbvio que não, mas você tem algo que é bastante próximo, né? Você tem a possibilidade de ter muito mais ferramentas, inclusive poder usar essas ferramentas quando a gente voltar ao que o pessoal está chamando de novo normal, em que a gente volte a ter aulas presenciais, né? Não existe razão para não usar esse material aqui como material complementar das aulas mesmo, né? Como é que funciona o meu processo de produção, né, dessas aulas de rede de Petri, por exemplo? Eu começo preparando um roteiro, que no fundo é uma nota de aula, né? Então eu preparo ali o que eu pretendo dar naquele vídeo. Aí eu preparo o OneNote. O que eu quero dizer com isso? Eu vou lá no OneNote e penso assim, olha, eu vou levar muito tempo desenhando isso aqui, ou vou levar muito tempo escrevendo determinada coisa, então eu vou lá no OneNote e já preparo e deixo os espaços onde vai entrar a minha explicação, onde vai entrar a escrita, onde vai entrar um desenho, mas o grosso assim e a estrutura eu já deixo pré-pronta no OneNote porque facilita. Aí eu vou para o OneNote e faço a gravação das imagens usando aquele aplicativo integrado do Xbox. E aí é só as imagens, né? Ele tem a possibilidade de gravar o áudio também, mas aí eu descarto o arquivo de áudio. Eu gravo só as imagens mesmo e vou como se eu estivesse dando aula mesmo, falando sozinho e tal, enfim, vai bem. Depois eu pego esse arquivo de áudio, de vídeo, perdão, deixo tocando sem áudio, né? Vou vendo ali e gravo o áudio. E aí eu vou narrando a aula, né? Por que eu faço assim? Porque quando eu estou escrevendo, normalmente a gente demora para escrever muito mais do que para falar. E quando a gente escreve, tipicamente
a gente se perde um pouco no que estava falando, perde um pouco o raciocínio, e aí ou você atrapalha a escrita, ou você atrapalha o que você estava falando e depois tem que voltar. Então eu prefiro fazer toda a escrita gravada, e aí depois eu vou narrando a aula e conversando mesmo a ideia e conversando com os alunos. Ah, então tem esse sistema aqui, e aí a gente primeiro desenha tal coisa, mais ou menos como o exemplo que eu toquei para vocês. Então eu faço essa gravação separada porque facilita, né? Eu faço uma coisa de cada vez e o resultado no final fica um pouco melhor. Depois eu faço a edição desse áudio, porque mesmo fazendo assim, tem momentos que eu erro, tem momentos que tem os buracos sem som, tem hora que tem, né, o cachorro late, aí isso tudo eu tiro depois na edição, pego o arquivo editado de áudio, importo lá no arquivo de edição de vídeo, e aí agora sim eu edito o vídeo para que ele sincronize com o áudio. Tá? Parece ser um processo bastante complicado e, de fato, à primeira vista mas foi o que eu falei, eu levo por volta de 4 vezes o tempo do produto final. Então, eu quero uma aula de 15 minutos, eu vou levar ali por volta de 1 hora, quando muito 1h30 para produzir. Que é basicamente o tempo que eu levaria, por exemplo, para dar aquela aula, né? E a diferença é que num vídeo mais comprimido, eu consigo passar todo o conteúdo porque ele está gravado, né? Então você consegue editar. É diferente de uma aula em que você está ali, você tem que esperar, você chega e faz presença, tem que esperar os alunos chegarem, eventualmente você tem alguma coisa que te interrompe, você tem que escrever no quadro. Tudo isso leva tempo. E você consegue condensar isso tudo num arquivo de vídeo. E aí, claro, a interação com os alunos, ela fica para um outro momento, né? Fica, no caso, para as videoaulas ao vivo, que eu acho que é aí que é mais interessante esse tipo de interação. Então, quais são as ideias, né, ou funções que podem ter as videoaulas ao vivo? Tira dúvidas, resolução de exercícios ou estreia. O que é estreia? Estreia é uma ferramenta que o YouTube está colocando já tem uns meses, né, em que você grava o vídeo, bota o vídeo, sobe o vídeo para o YouTube, mas coloca lá que ele vai estrear em determinada hora e dia. E aí a pessoa vai receber uma notificação dizendo que vai estrear e tal, se ela quiser assistir, e aí ela pode entrar lá e assistir o vídeo junto com quem produziu. E aí abre-se, né, um chat do lado do vídeo em que você pode interagir com as pessoas que estão assistindo o vídeo, da mesma maneira como você interagiria se fosse ao vivo. Então isso é legal porque tua aula já está pronta, teu material já está rodando ali, e aí se o aluno tiver alguma dúvida ali, você não precisa parar, né? Ou o próprio aluno pode dar um pause, por exemplo, esperar você responder para ele depois continuar. E aí você, embora todos tenham começado a assistir ao mesmo tempo, você está desincronizando um pouco o aprendizado e respondendo as dúvidas ali no chat, né? É bastante interessante essa função. Plataformas possíveis em que é possível, né, fazer esse tipo de aula. Tem a do Moodle, né, que é o Big Blue Button, é a plataforma que eu tenho usado. Para mim, está sendo bastante estável. É claro, eu não sei como ela vai se comportar caso a gente comece todos os professores comecem a fazer algo desse tipo, né? Mas tem ido bem, os alunos têm dado um bom feedback, um detalhe ou outro que tem que ser melhorado, mas os alunos têm auxiliado nisso daí, e eu tenho tido uma média ali de 40% a 50% dos alunos assistindo, né? No início foi bem pouquinho, e agora tem aumentado o número de alunos interessados. É possível subir para o YouTube ou também para o Twitch. Twitch é uma plataforma também ao vivo que você pode também fazer. Ela foi desenvolvida para jogo, a dona dessa plataforma é a Amazon, e a ideia, mas mesmo sendo para jogo, você pode transmitir a tela do teu computador, né? Enfim, transmitir o que você quiser. E o bacana é que, como ela foi feita especificamente para atividades ao vivo, ela tende a ter uma estabilidade um pouco maior e consumir um pouco menos de recursos do que o YouTube, caso você faça um ao vivo no YouTube, tá? Então, é só mais uma plataforma aí para a gente ter em mente. Bom, era basicamente essa apresentação que eu gostaria de fazer. Antes de passar para alguma interação, né, que a gente possa ter, ou para mostrar, né, como é que eu faria a edição, enfim, eu quero fazer algumas considerações finais. Então, a primeira é falar um pouquinho de alguns cuidados. Primeiro, de direitos autorais. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode usar nada de ninguém, nada de que não é nosso, né? Essa que é a verdade, sem ter autorização. Então, por exemplo, mesmo as imagens que eu estou usando aqui nessa apresentação são todas retiradas de repositórios de imagens de direito livre, em que eu não preciso nem colocar, embora seja
pedido, né, assim, não exigido, né, mas, né, possa fazer, né, mas eu não preciso dar o crédito. Então, eu peguei a imagem, coloquei a imagem aqui, mas não preciso acreditar a imagem ou pagar pela imagem. Uma outra alternativa é tirar uma foto, né? Eu mesmo produzir as imagens e tal, que normalmente leva um trabalho maior, né? E exige aí habilidades de design que eu não tenho. Mas é preciso tomar cuidado com essa questão dos direitos autorais. E quando eu usei imagem como exemplo, mas isso deve ser pensado também para música. Então, aquelas musiquinhas ali, por exemplo, que vocês ouviram nos podcasts, elas são também de direito livre. Então, existem sites também, repositórios, que você pode baixar essas músicas e aí você dá o crédito ali no post ou onde você estiver usando esse material. Então, é bom tomar esse tipo de cuidado, principalmente porque a gente tende a produzir material, né, com o logo da UFSC. Né? Então, é uma questão de responsabilidade mesmo, né? Tomar cuidado com o compartilhamento de informações sensíveis, né? Porque, enfim, fazer, por exemplo, uma chamada com os alunos numa live no YouTube não é muito razoável, porque você vai expor o nome completo de todos os alunos, né? Então, é preciso tomar esse tipo de cuidado. Né? E estruturação do conteúdo de acordo com as mídias escolhidas, né? Como eu comentei, é muito difícil você passar um conteúdo, embora alguns podcasters tenham conseguido fazer com bastante maestria, mas é difícil você passar um conteúdo muito visual numa mídia de podcast que é só áudio, né? E ao mesmo tempo também é difícil você dar uma aula de 50 minutos, 1 hora, 2 horas em vídeo, mesmo que ao vivo, embora ao vivo as pessoas ainda fiquem mais tempo, mas num vídeo gravado é inviável. Esse conteúdo sendo reformatado é bem viável num episódio de podcast de 2 horas. As pessoas aceitam bem, porque elas estão fazendo outra coisa enquanto estão ouvindo. Então, é bastante interessante que a gente tenha esse cuidado, né, da estruturação do conteúdo. Algumas recomendações. É interessante ouvir os alunos e saber qual é a demanda deles. Então, eu tenho o tempo inteiro procurado feedback para poder aperfeiçoar todas essas ferramentas, né? Então, se vocês repararem, o início das minhas aulas ali naquela playlist do YouTube, todas estão com fundo preto, exceto a última, que está com fundo branco, porque os alunos disseram que com fundo branco era mais interessante. Eles prendia mais a atenção deles, eles prestavam mais atenção. Então, alterei para fundo branco, depois eu vou alterar as aulas anteriores. Então, é interessante que a gente vá fazendo essa mudança e está aberto também a mudar para poder atender as expectativas. O legal do podcast, que eu acho mais interessante também, é poder fazer exposições e entrevistas, principalmente nessa época de pandemia, né? Então, você quer tratar de um assunto interessante com teus alunos e você quer chamar um especialista desse assunto, ou um colega docente que trabalha na mesma área, você desenvolveu uma pesquisa com um colega e você quer ter tanto a tua visão quanto a visão do teu colega e tal, você pode simplesmente ligar para ele via Skype, WhatsApp, enfim, e gravar essa conversa e depois editar e colocar no formato lá para os alunos, né? É bacana porque não precisa estar as 2 pessoas no mesmo lugar, você consegue marcar essa entrevista no horário que for melhor para as pessoas. Então, você começa a abrir mais possibilidades do que, às vezes, uma aula física ali teria, né? Te daria. As aulas teóricas, com conceitos muito matemáticos, podem pedir por videoaulas com a lousa digital, porque aí a pessoa acompanha enquanto você escreve. E a resolução de exercícios pode ser feita em um encontro ao vivo. E os experimentos, por exemplo, podem ser apresentados no formato de documentário, né? Para que a pessoa possa ter dimensão de todo aquele contexto, né? Do porquê que aquele experimento é importante, aonde se quer chegar, quais são os objetivos daquele experimento, como que ela pode levar esses experimentos, por exemplo, para a prática, né? Para o mundo real, né? Então, é bastante interessante os formatos que a gente tem à disposição. Tá, então, assim, eu encerro. Aqui tem alguns materiais de apoio. Como eu falei, eu pretendo deixar essa apresentação disponível. Todos aqui são links, e aí quem tiver interesse pode depois lá acessar, né? Aí eu separei algumas coisas aqui de escrito, né? Então tem um artigo bastante interessante sobre a comunicação via podcast no Brasil. Aí tem alguns podcasts que eu sigo e que eu acho que são bastante interessantes. Eu aprendi a editar podcast por um podcast, que foi o The Audacity Podcast, esse terceiro da lista. E enquanto eu estava indo para a faculdade, quando eu estava fazendo mestrado e doutorado, eu ia ouvindo os episódios, e aí quando eu chegava em casa, eu abria o editor e ia treinando e tal. Então, no fundo, eu acabei aprendendo a editar ouvindo podcast.
Tem aqui também continuação dos materiais de apoio de podcast, tem materiais de apoio no YouTube, que são canais que principalmente trazem essa pegada de documentário, para poder dar uma ideia um pouco melhor do que eu quero dizer com o documentário, né? E aqui uma miscelânea, né, que são algumas palestras muito interessantes. Tem o próprio site do Khan Academy, que deve ser conhecido por todos, né, se não todos pela maioria, e da onde eu me inspirei também para fazer as aulas nesse formato. Tem o segundo, que é o professor como reflexo do que é como pessoa, que é de um professor que deu aula de física para mim no ensino médio, na aplicação do FRJ, e ele faz um trabalho fantástico lá e que é muito facilmente transponível para alunos de graduação de engenharia. E é muito legal. Então, assim, eu aconselho mesmo que vejam, né? Como é uma TED Talk, tem lá os seus 15 minutinhos, né? Não vai tomar tanto tempo. E a última palestra do Super Mario Effect, que é do Mark Rober, que é um engenheiro que trabalhou para a NASA, em que como é que ele mostra que se a gente gamificar, né, transformar em algo parecido com um jogo as aulas, a tendência é que os alunos aproveitem mais e se interessem mais pelo conteúdo que a gente está apresentando. Bom, é isso. No final aqui também tem minhas informações de contato, e eu não vou deixar tão óbvias assim, já que a gente está transmitindo lá no YouTube, né? Então foi rapidinho. Mas, como eu falei, eu vou deixar isso aí disponível lá no meu site da própria UFSC, né, que é o fgcabral.prof.ufsc.br. Tá? Então, é isso. Eu quero abrir de novo aí o microfone para quem tiver interesse em participar, professor Sérgio, professor Edson, e fico à disposição para a gente bater um papo aí nesse finalzinho de apresentação. Então, tá bom, Felipe. Obrigado aí pela apresentação. Imagino que o pessoal tem questões. Está aberto aí. Professor Edson De Pieri, eu fiquei aqui sem palavras, né? Queria cumprimentar o Felipe aí por tantas informações. Espero que cada um de nós aí se sinta motivado, inspirado a estudar, praticar. Não é uma coisa fácil para a maioria de nós. Eu, por exemplo, professor Felipe, sou da velha guarda da UFSC, então tenho dificuldades, né? São muitos assuntos novos, muitos desafios bacanas. E você mostrou, e já tinha indicado na proposta dessa apresentação, que poderia se aprofundar em algum dos temas específicos, né? Colocando-se à disposição para ajudar a gente aí a produzir algum material específico em detalhes. Então, eu anotei algumas coisas, só alguns pontos aqui, e então a gente vai fazer uma pequena súmula, mas colocando o link para essa tua apresentação. Tá ótimo. Essa transmissão, ela foi feita pelo YouTube, imagino que vai ficar lá disponível, mas o ideal seria que, se você pudesse fazer uma apresentação gravada para a gente colocar só o trecho útil realmente, né? Porque a transmissão ela começou às 9h30, porque eu tinha receio de ela não entrar no ar, então tem muitos que não estão necessários, né? E, enfim, a palavra está aberta, gente. Eu estou aqui impressionado. E eu espero que não desmotive outros professores de começarem a fazer isso, né? Achar que seja muito difícil. Antes de liberar a palavra, obrigado, professor Sérgio, enfim, né, pelo apoio, né, e pela motivação, né, pelos adjetivos, né? E eu quero só confirmar que, de fato, eu estou aberto também para apoiar qualquer iniciativa que vá nesse sentido também, né? Então, assim, a ideia de hoje foi mostrar todas as possibilidades, né? E dentro de todas essas possibilidades, com as quais principalmente eu trabalho, pode ser interessante também, se alguém tiver interesse, mas como é que eu faço para editar um podcast e botar no ar desde o início? A gente pode, então, se tiver interesse, marca, e aí eu faço isso mostrando a minha tela. A mesma coisa para videoaula, enfim, que aí eu acho que a gente teria mais tempo e o tempo seria mais bem aproveitado com aqueles que têm interesse em cada uma dessas abordagens, né? Perfeito. Eu lembrei de uma professora de mecânica falou que a gente tipo professor ator de teatro, né? Não ator de televisão. Então a gente ainda tem muito que aprender realmente, né?
Bom, mas está aberta a palavra. Quem gostaria de fazer alguma pergunta pode abrir seu microfone e câmera. Está aqui conosco. Alô. Pode falar. Só para parabenizar pelo resultado da palestra. Eu, particularmente, aprendi bastante coisa. Algumas coisas eu já aplico, eu já gravo vídeos no YouTube. Quem está falando pode abrir sua câmera, se possível? Sim, sou eu aqui. Não sei se vocês estão conseguindo me ver agora. Agora sim, Marcelo. Sim, Marcelo. Você estava disfarçado. Não, eu queria parabenizar parabenizar pela iniciativa de fazer essa palestra e parabenizar o professor pelas suas explicações, especialmente dos equipamentos e tudo mais, porque isso é importante. Eu, particularmente, comprei uma mesa digitalizadora para começar a trabalhar na gravação das aulas. É difícil pra caramba para conseguir escrever e tudo mais, é bem complicado, mas eu já gravo vídeos no YouTube de procedimentos de análise estatística já desde 2016. E a gente vem utilizando com os alunos, e antes era muito complicado, os alunos tinham muita dificuldade em acompanhar. Eu tinha vários textos preparados e não funcionava. Aí, a partir do momento que eu comecei a capturar as telas, fazer tudo isso, o resultado, a habilidade dos alunos ficou melhor, porque eles vêm até no celular, porque eu disponibilizo no YouTube para eles. Então é um vídeo que funciona mesmo. Agora, realmente dá uma trabalheira, em termos de você preparar tudo. E na época que eu comecei a gravar os vídeos, a minha filha tinha 12 anos, e ela falava assim: pai, se os vídeos passarem de 15 minutos, ninguém vai assistir. Ela falava isso. Claro que a situação agora é diferente, mas aqueles vídeos eram vídeos de apoio e tal, então eu tentava não deixar passar de 15 minutos, então fatiava tudo, tinha que pensar nisso, a estrutura, tudo mais, e acabou funcionando, pelo menos por enquanto. E a questão muito importante que você fala é que a gente pode reutilizar o vídeo. E, essa parte não ficou boa, os alunos, professor, aquilo ali está meio confuso, não dá para fazer melhor. A gente vai lá e às vezes tem que regravar o vídeo todo, não adianta, e refazer tudo e tal, e tem que ter a paciência. O que eu vejo, a maior dificuldade, no caso do YouTube, né, da internet aqui na minha casa, que eu não consegui aumentar a velocidade ainda, né, é enviar isso para o YouTube. Eu gravava em casa e chegava na universidade, enviava para o YouTube pela internet da universidade, aí funcionava mais rápido, mas a trabalheira. E você viu ali o caso do OBS, a palestra do professor Ricardo Pereira de Silva na outra semana. Eu tinha um outro programa pago para captura de tela e estava usando o OBS. A minha experiência é que o OBS, o arquivo fica um pouco menor, ele transmite mais rápido para o YouTube do que o outro programa que eu usava, que era um programa que eu comprei, um programa chamado APowerSoft, que é muito bom, tá? Ele captura a tela, tudo e tal, mas ele fornece um arquivo um pouco maior, leva mais tempo para mandar para o YouTube. No OBS Studio, eu gravei uma aula experimental, enviei lá para o YouTube, ele foi mais rápido e a qualidade não achei que tenha piorado muito, não. Mas para o pessoal que está começando a trabalhar com mesa digitalizadora, tudo, tem que treinar bastante. É brabo. Tá? Isso aqui é uma experiência que eu reparto com todo mundo, vai dar trabalho. Tá? Mas parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Professor Amir Oliveira e depois o professor Guilherme Vieira pediram a palavra. Professor Amir, pode falar. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Felipe. Muito legal o teu trabalho, impressionante, muito profissional, né? Muito bem feito, muito bem pensado. Parabéns mesmo, muito interessante, né? Você é uma geração diferente de docentes que eu acho que está chegando, e fantástico isso, tá? Desculpe também pelas interrupções com som no começo da tua palestra. Tudo bem. Eu certeza que estava fechado o microfone, pelo que parecia, mas não estava, né? Ainda bem que não entrou meu filho correndo, falando alguma coisa esquisita aí. Enfim, a minha pergunta é sobre a mesa digitalizadora. Como eu não tenho muita experiência nisso, eu já usei tablet com caneta, não me habituei muito com aquilo. A mesa digitalizadora, o tamanho dela, a sensibilidade dela, isso importa? Faz sentido se preocupar com isso, ou uma mesa pequenininha já daria certo? A minha é uma mesa pequenininha, foi como eu mostrei aquela segunda opção, né, do slide que tem as mesas, né? Ela é do mesmo tamanho da opção de entrada da Wacom, deve ter o quê? Umas 6, 7 polegadas no máximo, parece um Kindlezinho. E, no fundo, o que você vai acabar precisando é dedicar um pouco de tempo
para treinar. Né? Porque como é uma atividade que eu também, assim, eu não tomo notas usando a mesa digitalizadora, né? Eu produzo as aulas para os alunos. Né? Então, eu dedico ali 30 minutos escrevendo e tal, então eu estou tendo a preocupação de tentar fazer uma letra bonitinha, né? Fazer as coisas direitinho e tal, para ficar mais fácil para quem vai assistir. Dá um certo trabalho, principalmente no início, né? Porque você precisa se habituar a escrever sem olhar para o que você está escrevendo, né? Olhando para a tela do computador e não para a mesa. O bacana da mesa é o fato dela ser mais barata do que o tablet, né? Eu também tenho um tablet da Samsung com caneta aqui. Ele, na época, acho que foi R$ 1.500. Então, mesmo ele sendo mais barato do que esse agora, né, do S6, ainda assim, né, são algumas vezes uma mesa, né? E, como eu falei, na medida que você vai treinando, você vai dedicando um pouco de tempo ali para se habituar com o negócio, você tende a fazer um pouco mais rápido e com uma letra um pouquinho mais bonitinha, né, com um resultado um pouco melhor. E uma outra alternativa, né, que por isso até que eu trouxe também a parte do canal no YouTube, é que o meu colega lá do FRJ, que foi meu orientador de graduação, mestrado, doutorado, a aula que ele dá, ele já prepara tudo meio que offline, e depois ele grava a tela passando o conteúdo, né, e só marcando, por exemplo, de caneta vermelha por cima daquilo que ele está falando. Então isso também é uma alternativa, né? Se vê que está demorando muito para escrever e tal, então faz tudo meio que offline e depois grava só, por exemplo, apontando uma seta, fazendo alguma coisa, e daqui a gente vai para o outro autômato, sei lá, aí você levanta a tela, né? Enfim, tem uma série de possibilidades que dá para ser usadas, né? E em relação à acessibilidade, eu não tenho experiência com outras mesas, né? Até porque eu comprei essa para testar. Então eu não tinha testado nenhuma antes. Mas eu tenho gostado. Se for necessário, dá para, inclusive, ter uma questão de pressão, né? Você ter o reconhecimento da pressão e conseguir fazer traços mais grossos, traços mais finos e tal. Para quem é designer, né? Faz desenho e tal, é bem legal. Mas para mim, pelo menos até agora, não precisei usar, né? Então tem sido uma experiência bacana. Tem a dificuldade do início, mas tem sido uma experiência legal. Ok. Obrigado, Felipe. Valeu. Valeu. Professor Guilherme Vieira. Bom dia. Bom dia. Escutando direitinho? Sim. Sim. Eu achei a apresentação do professor Felipe excelente, queria só parabenizá-lo também, foi muito boa e pude aprender bastante coisa. Na realidade, eu quero compartilhar aí com ele o que ele acha do que eu estou fazendo aqui. Tá? Nós estamos fazendo algumas aulas, estou ajudando a minha esposa, na realidade, e já estou pensando nas minhas aulas futuras, né? E a gente está fazendo um negócio, talvez até um pouco mais amador, né? Mas um negócio relativamente simples. Então, quem quiser começar, se o Felipe achar que é uma boa, também seria uma alternativa, vamos assim dizer. Tá? Inicialmente, a gente começou a gravar as aulas usando uma máquina, tipo uma daquelas que ele mostrou ali, uma máquina fotográfica, filmadora, bem legal. Depois a gente descobriu que a própria filmadora do notebook aqui, a câmera do notebook, estava dando um resultado bem legal, assim. Então a gente simplificou um pouco. Né? Para a edição dos vídeos, Felipe, a gente está usando um software chamado Lightworks. É um software muito bacana e fácil de ser usado. E a gente junta alguns vídeos do YouTube, junta algumas imagens que a gente tem, fotos, faz uma edição bem legal com Lightworks. Depois, a gente exporta num formato tipo MP4, uma boa resolução. E depois, a gente diminui o tamanho dos vídeos usando um outro programinha chamado Handbrake. Tá? E fica um tamanho, uma qualidade bem boa, e depois a gente a gente sobe o vídeo para o YouTube, por exemplo. Então, essa tem sido a nossa estratégia para preparar essas videoaulas, e eu queria só que se você podia comentar sobre esse procedimento e esses aplicativos.
Claro, claro. Bom, primeiro, obrigado, né, pelas palavras bonitas, né, da apresentação, enfim. Esse estilo, basicamente, foi o que eu procurei chamar ali de colocar dentro do arcabouço do documentário, né? Que é de você pegar várias fontes, trazer essas fontes, unir essas fontes, né, numa edição, e depois disponibilizar isso, né? Que é, além de você ter a tua própria produção, né, você está fazendo uma curadoria de conteúdo e disponibilizando para o aluno aquilo que você acredita que é de melhor qualidade. A gente só precisa tomar um cuidado em relação a copyright, né? Porque, enfim, a gente pode acabar infringindo algum tipo de direito autoral, então tem que tomar esse cuidado. Se você for produzir tudo, aí não precisa, né? Porque a produção é própria e aí o direito é seu, né? No fundo, quem usar é que estaria infringindo o direito autoral. Mas é uma boa porque, assim, dar um curso inteiro, na minha perspectiva, né, apenas com a tela, embora seja interessante, eu acho que tende, depois de algumas aulas, né, depois de 10 aulas, tende a se tornar um pouco cansativo. Então, você dá uma quebrada, por exemplo, no ritmo, mostrando um vídeo, por exemplo, em que está acontecendo outras coisas, né? Ou usando uma outra mídia, né? Usando um podcast, alguma coisa assim, eu acho que é bastante interessante em relação à própria didática do trabalho, né? Porque aí o aluno vai vendo aquela tua visão, vai vendo você só escrevendo e passando o conteúdo, e aí, de repente, ele vê aquilo ali numa big picture, né? Em algo mais dentro de um contexto e tal, ou ver antes, não precisa ser depois, enfim. Então é muito boa a sugestão, principalmente também por causa dos softwares, né? Esse que eu uso, ele é baseado no Vegas, que foi onde eu comecei a editar. Por isso que quando eles deram essa versão mais baratinha, eu saí correndo para comprar, porque aí ela me permitia ter o meu processo de trabalho, ter uma manutenção, porque eu já conhecia todos os atalhos de teclado, enfim, já consigo, né? É mais maleável para mim. Mas tem outras alternativas, né? Que pode ser até interessante da gente também disponibilizar o link e tal, que tem uma que é o DaVinci, se eu não me engano, Resolve. Eu cheguei até a testar aqui no meu computador, só que começou a ser bastante troublesome, né? Porque as coisas eu não estava familiarizado, e ele é bastante pesado, pelo menos o meu computador sentiu bastante para abrir ele. Então, é uma alternativa gratuita, mas que é preciso ter uma máquina um pouquinho melhor, né? Mas, de fato, assim, foi como acho que o professor Amir comentou, né, que eu acabo sendo de uma geração YouTube, né? Eu acho que eu peguei um pouco essa geração YouTube. Então, boa parte dos canais que eu assisto são canais são canais de educação, são canais nesse estilo, em que a pessoa faz uma gravação, aí adiciona aquela gravação, pega conteúdo de um outro trabalho, desenvolve aquilo dali, pega a informação, né, consulta a informação com outra pessoa, introduz e tal, e fica muito bom. E é bastante interessante, né? Enfim, então, eu acho que é uma excelente alternativa. Não temos novas inscrições aqui para perguntas, então eu gostaria de fazer um comentário final e passar a palavra para o professor Edson De Pieri para a gente encerrar essa sessão, essa transmissão. Uma coisa que eu percebi, hoje, desde que a gente transmitiu ao vivo pelo YouTube, eu fiz isso, né? Então, eu senti realmente a dificuldade com a internet. Eu travei a internet aqui de casa, a minha esposa estava dando aula, não conseguiu, mas espero que a transmissão tenha acontecido. E eu penso que, então, a gente precise ter acesso a uma internet cabeada, alguma coisa da UFSC nesse sentido, né, quando fizer esse tipo de coisa. O próprio professor Marcelo citou isso, né, que precisa da internet mais poderosa para poder usar certas coisas, e temos recebido muita demanda de diversos professores e técnicos da UFSC para que possam acessar suas salas de aula. E a gente tem autorizado, mas aí eu queria sugerir, professor De Pieri, se possível, a gente possa liberar o acesso para todos que precisarem acessar as suas salas, de modo individual, de modo isolado, claro, dentro do protocolo da UFSC, porque é uma necessidade que cada vez cresce mais. Né? Eu mesmo, numa próxima transmissão, não tenho condição de fazer aqui de casa, e a minha internet é 120 megabytes, mas são 3 pessoas usando, todos em videoconferência, e realmente limita muito, né? Professor Felipe, muito obrigado, tá? Nós vamos fazer uma súmula, vou mandar para ti, e aí a gente acrescenta os links da tua página,
a apresentação, e, se possível, com o depois, se você fazer uma gravação sobre essa apresentação, seria ótimo. Essa Tá bom, vai ficar pode deixar. disponível, né? Tá bom. Essa vai ficar disponível no canal do YouTube, mas ela é muito longa, né? Nós estamos aí com mais de 2 horas de gravação, né? De transmissão. Professor, você está aí na sala, pode fazer Tô sim. Eu acho que eu estou sem câmera, mas tudo bem. Bom, Felipe, obrigado aí. Eu gostei bastante também da tua apresentação. Eu já anotei um monte de coisa aqui. Uma questão, tu acha que, por exemplo, com um iPad, tu não tem necessidade da lousa digital? Não teria. Se for aquele iPad que tem compatibilidade com aquela Apple Pencil, você pode usar a caneta da própria Apple, aí você tem a rejeição de palma, e aí você pode gravar a tela do iPad. Entendi. E usando um software adequado para fazer a anotação. Né? E aí a qualidade é bem similar, vai ficar quase igual, né? Os primeiros vídeos, inclusive, que eu fiz, se alguém tiver interesse e for dar uma olhada lá no canal do YouTube, ele tem uma barrinha azul em cima, com o nome da aula e algumas ferramentas. Aquela barrinha é do software que eu usava no tablet da Samsung. Entendi. Sumiu aquilo ali quando eu passei direto para o Windows com a mesa digitalizadora. Tá legal, tá bom. Não, mas é isso. Então, eu estava testando aqui, não sei qual é a qualidade, porque eu não interrompi a gravação. Eu testei o Loom para ver como é que fica a gravação, porque o Loom tu instala como uma extensão do Chrome. Vou ver, depois eu digo se funcionou bem ou não, mas é para testar, porque nós estamos com esse problema de gravação. O problema da gravação é que quando dá problema a gente só descobre depois, que não tem mais jeito de arrumar, né? Então, mas é isso, pessoal. Então, bom, obrigado a todo mundo aí, a sala estava cheia, obrigado aí, Felipe, e nós estamos aí recebendo, o Sérgio pode fazer isso, né? A gente está recebendo sugestão aí de voluntários para as próximas trocas de experiência. Então, é isso aí. Obrigado, viu, Felipe? Um abração para todo mundo. Tchau. Obrigado, professor Edson. Tem um gato passeando aí na tua sala. E a sugestão do Sérgio, a gente vai autorizar o uso. A única coisa que a gente vai pedir é para que não tenha concentração e grupo de conversa nas salas, aí nos corredores, mas a gente vai autorizar, porque a gente sabe que para preparar esse material de casa está cada vez mais difícil, né? É isso. Muito bem, pessoal. Tá aí. Um abraço, então. Até o próximo encontro.